Somos prisioneiros de guerra, disse Chaco. Nossos sonhos foram manipulados. Não pertencemos a lugar nenhum. Navegamos sem âncora por mares turbulentos. Pode ser que nunca nos permitam desembarcar em terra. A tristeza de nossas tristezas nunca vai ser suficiente. Nem a alegria de nossa felicidade, nem o tamanho dos nossos sonhos. Nossas vidas nunca terão importância suficiente para serem levadas em conta. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre O Deus das Pequenas Coisas, de Arundhati Roy, autora indiana. Esse livro foi uma leitura para o projeto Ferrante Indica e eu já discuti com os meus apoiadores do canal. Inclusive, preciso dizer que essa resenha de hoje vai ser a mais colaborativa de todas, porque esse foi aquele livro que cresceu muito com a leitura. Pela primeira vez na história do meu clube de leitura, eu fui para o clube sem terminar o livro. Acontece, gente. Nós somos leitores, não somos robôs. Eu fui pega por outras leituras. Esse não é exatamente um livro que você devora, ele é um livro mais para ser degustado. E eu acabei não conseguindo cumprir esse prazo. Mas o clube foi divertidíssimo, foi maravilhoso. As pessoas trouxeram visões diferentes sobre o livro. Houve opiniões também bastante divergentes sobre o livro. Então fica aí um agradecimento especial a Tati, Júlia, Maria Lígia, Juliana, Mariana, Dani. Eu não vou lembrar todo mundo que tava e todo mundo que falou, mas foram pessoas que falaram coisas maravilhosas sobre o livro, trouxeram suas impressões, pericalado, enfim, muita gente. E o livro foi crescendo pra mim. Maíra, não vou lembrar todo mundo, gente, mas enfim, todo mundo que foi e que trouxe suas impressões, seus assombros. Teve gente que gostou muito do livro. Eu acho que é um livro muito bom, mas eu não me senti arrebatada por ele. Acho que talvez seja uma questão de gosto, de estilo, sei lá, mas eu acho ele um livro muito bom. Arundhati Roy é uma autora que, além do ofício de escrita, ela se torna ativista política. Ela, na verdade, escreve esse livro, é o primeiro livro dela, um livro de 97, que ganha o Booker Prize. Depois ela se dedica bastante ao ativismo e depois, muitos anos depois, acho que até recentemente, ela escreve um outro livro. Ela volta para a literatura. Esse é aquele caso, assim, de estreia literária super bem recebida, super bem sucedida, né? E que traz pra gente uma visão da Índia que eu acho que não chega tanto aqui pra nós, não só ocidentais, mas brasileiros. Ela vai falar de aspectos da Índia que talvez não sejam tão evidentes, como, por exemplo, a presença do Partido Comunista lá dentro e de certas correntes maoístas dentro do Partido Comunista. Ela também fala um pouco da presença de cristãos sírios e de como é a história desse povo cristão sírio, no que eles acreditam, de quem eles acham que são descendentes, enfim. Então ela traz essas questões não muito evidentes, o que enriquece, cria um aspecto interessante de um país, né, que além de muito grande tem uma história antiquíssima, né? Então a gente tira um pouco essa visão mais estereotipada, talvez, que tenhamos dessa região. Eu li poucos autores sobre a Índia e poucos livros sobre a Índia, e de modo geral esse talvez seja o livro que me traga esse aspecto mais surpreendente, eu diria. Surpreendente porque eu não sou estudiosa, pesquisadora dessa área, né? Então, aspectos que eu não imaginava. A história desse livro gira em torno da vida de dois gêmeos bivitelinos, Rael, a menina, e Esta, o menino. E eu provavelmente estou pronunciando errado, mas enfim. E esses gêmeos, apesar de bivitelinos, têm uma ligação. A gente vai percebendo que eles têm uma espécie de ligação, que um sente o que o outro sente, um vê o que o outro vê. É uma ligação meio espiritual, mais normalmente associada a gêmeos univitelinos. Esse também é um livro sobre diferentes gerações de uma mesma família. Então, além do Rael e da Esta, a gente vai saber um pouco sobre os seus antepassados. E o livro é narrado não de modo linear. Ele vai e volta no tempo. Em parte porque ele é narrado com linhas temporais diferentes. A gente pode dizer que é uma narrativa circular, espiralada. É uma narrativa que vai e vem. Existe muito essa noção de ciclo. E é interessante essa escolha de narrativa cíclica porque tem a ver com as
coisas do enredo, né? Os elementos que compõem essa história. É uma história que vai tratar muito sobre as relações de poder dentro da Índia, sobre as hierarquias sociais e políticas na Índia. Então é uma história que fala muito sobre o processo da Índia ter sido colonizada pela Inglaterra e como existe uma espécie de hipervalorização e subserviência de certos grupos dentro da Índia em relação a essa cultura do colonizador, a essa cultura inglesa. Existe também uma relação de poder e hierarquia relativa à tradição das castas. As castas oficialmente são ilegais na Índia e na época do livro, que o livro foi escrito, já eram também. Mas existe essa tradição que permanece, né? Eu já vi isso em outros livros, inclusive. Embora não seja mais oficial, ainda tem gente que se baseia nisso. Então existe aquela casta mais baixa que é a dos intocáveis. E a gente vai ter aqui nessa história, então, a expressão de um sentimento local, cultural, relativo a essas castas. E como as pessoas tradicionalmente associadas às castas dos paravãs, né, aos intocáveis, ainda são muito discriminadas, rejeitadas, repudiadas, violentadas de uma série de maneiras. Esse também é um livro que fala de poder e hierarquia no sentido do patriarcado. Então fica muito clara a diferença entre as possibilidades e a amplitude de escolha, mobilidade, enfim, atuação dos homens nessa sociedade em relação à das mulheres. Parte dos dilemas desse livro está ancorada nessa diferença, né? Em como muito mais coisa é esperada dos homens, e os homens têm muito mais possibilidade de viajar e de empreender ou de mudar de vida e inclusive de ser perdoado pelas merdas que eles fazem, enfim, em comparação com as mulheres, que têm muito menos escolha, são muito mais julgadas, são muito mais controladas, muito mais cerceadas. Então isso a gente vê isso na história das pessoas da família de Rael e Esta, né, na figura da sua mãe, dos seus avós, e a grande diferença entre os homens e as mulheres das suas famílias. O livro também aborda a questão da diferença de classe, né, a hierarquia de classe, e como isso também é muito determinante. E a Arundhati faz um jogo interessantíssimo de interrelação e interconexão e influência dessas relações de classe e das relações de castas. Porque na Índia isso se torna uma outra coisa complexa, porque você tem os dilemas de classe convivendo, confrontando, né, colidindo com os de castas, né? E isso cria uma série de problemas muito particulares que a Arundhati explora muito bem. Ela fala em vários momentos, eu abri a passagem desse livro falando um pouco sobre história, porque em vários momentos ela fala da história, né, como a história mudou a vida de fulano, como a história influenciou na vida de fulano. E isso tem um pouco a ver com o título do livro, Deus das Pequenas Coisas. Isso não é uma menção exatamente religiosa, ela faz, num determinado momento do livro, uma diferença entre o Deus das grandes coisas e o Deus das pequenas coisas. O das grandes coisas seriam os grandes acontecimentos históricos, ou a macro-história, talvez, ou os grandes eventos, a situação do contexto histórico mesmo. E as pequenas coisas seriam a nossa vida, né? As coisas que acontecem na vida de uma pessoa, né, no indivíduo ali. E o livro é toda uma grande articulação de como os processos históricos influenciam na vida dessas pessoas, desses dois gêmeos, da mãe solteira desses dois gêmeos, né, que eventualmente fica solteira, dos avós desses dois gêmeos. A família desses dois gêmeos tem uma fábrica, né, de compotas. Tem uma relação específica com alguns dos funcionários, um funcionário em especial, e a gente vai ver então a influência dos processos históricos na vida desse funcionário. E esses processos históricos envolvem muita coisa. Nessa relação das hierarquias e do poder que a Arundhati constrói aqui nessas estruturas que eu citei para vocês, ela vai mostrando toda a cadeia de ressentimento que isso gera e como esses ressentimentos vão gerando tragédias e traumas e vítimas pelo caminho. E isso vai se montando numa estrutura cíclica mesmo. E é por isso que a narrativa casa muito bem com o que está sendo contado, porque a gente vai vendo que um problema específico de ressentimento
de classe, ele vai causar uma pequena tragédia, essa pequena tragédia vai causar um outro ressentimento, esse ressentimento vai causar um outro problema no nível familiar, esse do nível familiar vai criar um outro problema que vai espirrar numa outra pessoa, vamos dizer assim, no nível de casta. Então você vai vendo como essas violências cíclicas, né, desses diferentes processos de ressentimento, eles vão dando vazão não só à expressão de um ódio por aquele que é diferente, mas também a uma lógica da vingança. Então, na medida em que as pessoas vão sendo marcadas por esses traumas, elas vão tomando atitudes extremas, seja porque elas têm medo, porque elas estão traumatizadas, elas estão tentando fugir de uma situação, e nesse sentido, elas podem ser as vítimas do ódio de um outro, como também as pessoas que entram na lógica da vingança, na lógica de eliminar o diferente, de eliminar aquele que o ameaça de algum modo. E essa é uma reflexão que é muito pertinente, não só porque ela é muito atual, mas porque eu acho que ela permeia a história inteira da humanidade, né? Se a gente for olhar diferentes culturas de diferentes lugares, essa lógica do repúdio do diferente, do ressentimento, de tentativa de eliminar aquele que você não conhece, que você acha que te ameaça de algum modo, toda uma série de tragédias que acontece porque pessoas estão desesperadas, tentando também fugir de uma situação de perigo, de perseguição, pessoas que muitas vezes não têm escolhas. Então, assim, esse ciclo, ele é muito bem articulado pela Arundhati Roy, e acho que ele diz muito respeito a nós, seres humanos, e a nossa história, né, ao modo como a gente se relaciona através dos tempos, culturalmente. Como as minhas apoiadoras muito bem falaram no clube de leitura, esse é um livro em que você tem o trauma se acumulando em camadas. Então ele é um livro onde a vida desses personagens, em especial desses dois gêmeos, é muito marcada por essas camadas de trauma. E eles, que eram crianças na época que o livro é narrado, na verdade, o livro ele tem uma passagem em 1969, quando eles são crianças, mas eles reaparecem adultos. A gente vai entendendo as marcas que esses traumas acumulados deixaram neles. E não são só os traumas que eles viveram, mas os traumas que eles presenciaram, né? Os traumas que eles herdaram, de certa forma, por estar dentro de uma determinada situação. É um livro que trata muito das perdas também, de muitas perdas, né? Traumas que estão muito ligados a perdas. A perda de alguém que morre, a perda de um amor que é proibido e ele é interditado socialmente de modo violento, agressivo. A perda da inocência dessas crianças, a perda das ilusões, dos ideais, vamos dizer assim, para uma série de pessoas que tinham plano, de repente, de construir algo novo para si, como isso vai ruindo. Então a gente vai vendo também essas diferentes camadas de traumas marcados muito por essas perdas. É um livro que trabalha muito também com a ideia de culpa, né? As culpas em muitos níveis, né? Existem culpas aqui que são herdadas, culpas que já vem muito desse ciclo de violências. Então, pessoas que elas acabam sentindo culpa por algo que elas não tinham muito como controlar, mas o sentimento de culpa tá lá, né? Então, é um livro onde coisas terríveis acontecem envolvendo pessoas que não necessariamente estavam ligadas diretamente numa espécie de raiz do problema. É difícil identificar a raiz do problema. Acho que o livro ele trabalha muito com essa questão de como é difícil identificar a raiz do problema, porque são muitos problemas e eles são muito antigos e eles vêm se acumulando aí nesse ciclo. Eu falei muito pouco do enredo, é porque é muito difícil falar desse enredo mesmo. O que a gente sabe é que tem então esses dois gêmeos, eles estão no momento da sua infância meio que vivendo com pais separados e eles estão na casa da sua avó, uma mulher que já é um pouco marcada pela violência doméstica, algo que também vai acontecer em certa medida com a mãe deles. E eles estão numa expectativa de receber uma prima que tem mais ou menos a idade deles, ou é um pouquinho mais velha, a Sophie Mull. E essa prima, ela é metade indiana, metade inglesa, porque o tio deles se casou com uma mulher inglesa. Então essa menina tá vindo da Inglaterra para fazer essa visita, já por causa também de uma perda. Então a Sophie Mull vem para a Índia, né, para essa região que acho que é de Kerala, onde eles vivem.
O nome da região específica é Ayemenen. Então eles estão esperando, né, a chegada da Sophie Mull. O problema é que a gente já descobre logo no início do livro, como ele é contado nessa situação cíclica, né, com tempos meio simultâneos e vai voltando, o livro já te fala desde o início uma das grandes tragédias. Esse não é um livro para ser devorado, ele é um livro para ser degustado, como eu falei no início do vídeo. Ele é um livro bastante poético, bastante poético. Ele trabalha muito a criação de palavras, neologismos a partir de justaposição. Ele faz umas comparações e umas associações maravilhosas, assim. E ele é um livro muito descritivo. Ele é aquele livro que cria muita atmosfera, criação de universo. Ele quer te transportar para lá. É um livro que fala muito de cheiro, fala muito de textura. Ele é um livro lento. Ele se propõe a ter essa experiência de fruição lenta. E como ele também não vai direto aos pontos, ou ele não vai trazendo os acontecimentos de um modo da lógica do suspense, né? Ele inclusive já vai antecipando as coisas, é a justificativa das coisas, né? Por que certas coisas aconteceram, que ela vai se desenvolvendo devagar até o final. Mas a gente já sabe, a gente vai percebendo ao longo do livro não só o que aconteceu, mas as consequências para os gêmeos, né, que são os personagens principais do livro, mas não só para os gêmeos, também para a mãe deles, para o tio deles, para as avós, a avó, a tia-avó, tem uma tia-avó aqui que é uma personagem muito bem construída, a Baby Kochama, que é uma personagem dessas que a gente adora implicar, é uma personagem difícil, é uma personagem complicada. A gente vai percebendo os efeitos dessa tragédia ao longo do livro. Né, ele vai entregando um pouco devagar nessas idas e vindas aí, ou nessa narrativa meio cíclica, né, que vai passa um pouco pelo passado dessa família, né, a geração dos avós, né, e como a geração desses avós está ligada a esses cristãos sírios, e como esses cristãos sírios se acreditavam ligados a uma lenda de São Tomé, e como eles achavam que os seguidores de São Tomé, de certo modo, estavam ligados à casta mais alta dos indianos, né, a casta hindu mais alta, os brahmanes. Então, como existe ali um reconhecimento nessa família de superioridade diante dos outros, e como isso vai afetar a relação dessa família com a comunidade, seja com os grupos trabalhadores, as organizações ligadas ao Partido Comunista, as castas inferiores, como os paravãs. Então a gente vai percebendo os modos como as pessoas dessa família se relacionam, né? Desde essa geração dos bisavós, dos avós, dos pais e finalmente da Rael e do Esther, e o que acaba acontecendo com eles. Como eles, de certo modo, acabam pagando por uma série de desenvolvimentos que antecederam eles em muitíssimas gerações, né? Como eles acabam marcados por uma estrutura complexa, que é muito marcada, como eu falei no início do vídeo, por esses movimentos históricos diferentes e que se entrelaçam aí de um modo muito particular. Nesse sentido do livro ser lento e ser poético e ser descritivo, ele não foi um livro que me arrebatou de cara, ele é um livro que realmente demanda uma leitura mais lenta. Eu julguei mal esse livro. Eu tinha visto algumas resenhas antes e ouvido alguns comentários antes que não falavam dele como um livro difícil. Eu não acho que ele seja um livro difícil, mas ele é um livro que tem uma urdidura complexa. Então, mas que se você ler com atenção, né, e com calma, ele flui muito bem. Ele, inclusive, tem uma escrita muito bonita. O último capítulo desse livro, assim, é das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida, assim, é lindo. Eu acho que se alguém tá lendo esse livro e tá um pouco empacado, vale a pena chegar no último capítulo, porque ele é uma coisa maravilhosa, assim, de linda. Mas eu percebi que esse é aquele livro que ele vai crescendo com a leitura, porque ele tem tantas camadas, ele vai trazer, por exemplo, um pouco da narrativa mitológica da cultura hindu num determinado momento, e vai mostrando como isso também se relaciona um pouco com a história que está sendo contada aqui. Ele traz muitas camadas, muitos aspectos dessas histórias, desses elementos históricos e culturais, e que você talvez não aprenda tudo de uma vez quando você lê, né? E é quando você vai lembrando que você vai vendo como o livro cresce. E nesse sentido, acho que isso tem muito a ver também com a poesia do texto, porque eu acho que a poesia do texto traz um pouco da poesia da própria linguagem. Ela cita muito esse idioma Malayalam aqui, que eu não sei se estou falando certo, mas que acho que é o idioma da região, não sei se é um dialeto,
mas da região ali de Ayeyemele e Kerala. Eu acho que essa linguagem poética tem um pouco a ver também com essa tradição mítica. Ele tem um pouco também a ver, aparentemente, com o modo como o inglês é assimilado pelos indianos. Quando é assimilado, a gente tem alguns momentos aqui de declamação de textos literários ingleses por personagens, né, indianos que olham com essa reverência para a cultura do colonizador, mas eu acho que pela própria escolha, né, de ser um livro sobre a cultura indiana, de um país que não é exatamente, não compartilha talvez exatamente da mesma lógica cultural que a do Ocidente, ser esse livro contado numa lógica mais cíclica, que está muito ligada às histórias antigas, né, e histórias míticas, cosmogônicas, teogônicas, elas normalmente são essas histórias de ciclo, né? Eu acho então que a poesia, ela também vem como um pouco de recusa dessa estrutura histórica hegemônica, dessa estrutura discursiva hegemônica. E também porque ela é uma história contada da visão de crianças, né? Então a gente tem que pensar que esse é muito um livro sobre memória. E como ele tem a ver com memória de trauma, e as minhas apoiadoras falaram muitíssimo bem disso no clube, o livro, ele é muito marcado por essa percepção infantil. A criança não tem noção desses processos históricos todos. O modo como ela lembra das coisas, ele é picado, ele é parcial, ele é marcado pelas dores, ele é marcado pelos medos, ele é marcado pelo incompreensível também, né? Muitas vezes tem um leve quê, assim, de fantástico. Então, o livro, ele também tem um pouco esses acenos para um certo realismo mágico, mas ele tem um pouco essa coisa do fragmento da memória, e que é uma memória infantil. Né? Então é uma memória que além da sua parcialidade, ela também tem um quê mais de fantasioso, inocente, ingênuo, talvez no modo como ela apreenda as coisas, né? E como também isso vai marcando os diferentes modos como o indivíduo que viveu esse trauma de infância se relaciona com o fato, né? Porque, assim, elaborando mal, ele vai ressignificar isso de alguma maneira, né? Mas o que não quer dizer que isso não continue deixando marcas. Então, assim, o livro, a estrutura do livro, essa estrutura que é poética e cíclica, ela também tem muito a ver com essa memória em cacos, com esses fragmentos de memória e de trauma. E o livro consegue ser muito bonito, ainda assim. Tem cenas terríveis, mas ele, embora ele esteja longe de ser o livro mais difícil nesse sentido da leitura, né? Eu acho que depois da Pianista, não sei, vai ser difícil superar a Pianista. Mas esse livro, ele tem momentos muito críticos e muito difíceis. Mas, de modo geral, ele é um livro muito bonito. Ele é um livro que tem um texto muito bonito. Ele explicou aos dois que a história era como uma casa velha de noite, com todas as lâmpadas acesas e os ancestrais sussurrando lá dentro. Para entender a história, Chaco disse, temos de entrar na casa e ouvir o que eles estão dizendo, e olhar os livros e os quadros nas paredes, e sentir os cheiros. Tem uma passagem que eu gosto muito que ela tem a ver com essa associação da cultura branca, cristã, ocidental com algo melhor do que a cultura indiana, local, né, com a cor da pele. A cor da pele das pessoas é algo que é muito ressaltado ao longo do livro. Tem um determinado momento que diz assim: anjinhos eram cor de areia e usavam calças boca de sino. Essa é uma referência às roupas da prima, da Sophie Mull. Diabinhos eram marrom terra com vestidos de fada de aeroporto e galos na testa, que podiam se transformar em chifres, com chafarizes com amor em Tóquio, e o costume de ler invertido. Essa é a descrição da Rael. E se você olhasse bem, com Satã nos olhos. Né? Então a gente vê aqui uma visão de uma das pessoas da família que vê a sobrinha neta meio inglesa como um anjo e a sobrinha neta indiana como um pequeno demônio. Um outro momento que é muito bom e que tem um pouco a ver com essa ideia de ciclo, né? Onde é o início dessa história e onde é o final? Como é difícil traçar essa história de forma linear, o que eu acho que a autora ressalta muitíssimo bem aqui. Ela vai falar dos gêmeos nesse sentido de como se eles fossem atores jogados numa peça que eles não entendem muito bem, que ninguém, na verdade, entende muito bem.
e ela diz assim: dois atores aprisionados numa peça recôndita, sem nenhum início de trama ou narrativa, tropeçando em seus papéis, cuidando da tristeza de outro, sofrendo o sofrimento de outro. E ela fala de outro, né? Não do outro. Embora Rael e o Esta tenham uma ligação muito forte, eles definitivamente sofrem o sofrimento um do outro, existe também esse sofrimento de qualquer outro, assim, seja sofrimentos que eles herdam, né? Seja a mãe deles, o tio deles, né? Os avós deles, como eles vão sendo jogados aí, né, nessa trama da qual eles não têm controle e cuja origem eles não sabem qual, eles não conhecem. Eu sempre tento estabelecer relações entre esses livros que a Ferrante indicou e que está fazendo parte do nosso projeto e a obra da própria Ferrante. E eu acho que a gente pode estabelecer algumas relações aqui. Além da condição feminina numa sociedade patriarcal, e essa sociedade descrita aqui é bastante patriarcal, então a gente vê as diferenças de tratamento, educação e alcance, mobilidade, enfim, várias coisas das mulheres, né, em relação aos homens, muito diferente. A gente vê mulheres tentando criar um caminho a despeito disso. E como os efeitos podem ser trágicos quando elas se arriscam, né, quando elas se jogam nessa empreitada que é muito arriscada e que muitas vezes pode ter efeitos muito drásticos. Também vejo uma relação de maternidade não idealizada. A Ferrante tem um texto ótimo, que eu não me lembro exatamente se ele está no Franto Malha ou se ele foi publicado em outro lugar, onde ela fala como ela tinha o interesse de representar mulheres, mas não só mulheres que fossem boas, ótimas, ou enfim, idealizadas. Como ela também tinha um interesse, ela achava que era importante para a compreensão da riqueza e da amplitude do ser humano, que mulheres fossem representadas naquilo que elas também têm de tipo zero idealização, né? No que tem problemático. Eu acho que esse é um livro que traz isso. As pessoas não são só boas ou ruins, elas não são só mocinhos ou bandidos ou algo do tipo, né? Algozes ou heroínas. Elas são complexas, e isso envolve o fato de que elas vão fazer escolhas ruins, de que elas vão ser cruéis em algum momento, de que elas vão ser falhas, fracas, que elas vão ser egoístas, causar um dano muito bizarro à vida de alguém, e eu acho que isso tá muito bem representado aqui. A gente tem muito essas personagens complexas aqui, que não envolvem só a maternidade não, tá? Envolvem outras questões também, outros modos de viver a vida também. Eu imagino que para Helena Ferrante isso tenha interessado muito, porque existem também diferentes maneiras como essas mulheres exercem algum tipo de poder nessa história. Talvez não um poder total, amplo, mas em alguns momentos, por uma questão de classe, de posição social, elas conseguem exercer, manipular algum tipo de poder. E isso tem consequências não exatamente positivas. Então, acho que é uma boa conexão assim para fazer com a obra da Ferrante. Mas certamente tem alguma outra coisa. Como eu falei, esse é um livro que cresce, é um livro que a gente fica voltando nele, ele fica reverberando. E foi uma leitura que eu gostei muito de fazer, né? O interessante desse projeto da Helena Ferrante é que ele tem livros muito diferentes, com estruturas muito diferentes e lugares muito diferentes. A gente aqui foi para a Índia, né, com essa história, e acompanhou processos históricos muito específicos, e num livro que é organizado, estruturado de uma maneira também muito específica, né? A gente nesse projeto também tem tomado contato com escritas muito particulares, com escolhas narrativas, estilísticas muito próprias. Se a gente for olhar para essas autoras, a Arundhati Roy, a Elfriede Jelinek, a Rachel Cusk, a Elsa Morante, são estilos muito diferentes, muito particulares, muito próprios. E isso traz uma riqueza muito grande. É uma seleção porreta mesmo essa, né? Esse projeto realmente está sendo maravilhoso. Então me digam aí se vocês leram O Deus das Pequenas Coisas, o que vocês acharam. Se também foi um livro que ficou reverberando, ecoando para vocês. Se vocês também tiveram essa dificuldade de terminar, também foi um livro meio lento, né? Um livro que precisou de ser degustado. Mês que vem, então, a gente vai ler Manual da Faxineira, da Lúcia Berlin, que é uma coletânea de contos que eu já comecei a ler e eu estou amando. Eu acho que esse livro vai virar um favorito. E então estão convidados aí a participar, quem quiser. E quem julgar que o livro é meio gordinho, ele tem mais de 40 contos, se você julgar que, né,
não vai dar tempo de ler tudo, não tem problema, conta mais tranquilo, né? Dá pra vir ver o vídeo sem ter lido tudo. Quem quiser apoiar o canal também tá convidado, porque aí participa do nosso clube de leitura, que vai acontecer no dia 28 de novembro. Normalmente acontece no penúltimo domingo, mas a gente postergou esse para poder ter mais tempo de ler. Então ficam aí convidados, quem quiser fazer o clube de leitura com a gente, é só me apoiar a partir de R$ 15 lá no Apoia-se. E aí também concorre a sorteio semanal, recebe o vídeo antecipado e sem anúncio, o link para ver o vídeo sem as propagandas do YouTube. E muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Beijos e até a próxima. Tchau!